gente atrasa um pouco o esporte, especialmente hoje, para conversar sobre este problema aí da inclusão digital nos processos jurídicos, né? O Comitê de Apoio à Inclusão Digital da OAB está preocupada porque não está funcionando bem este sistema e os advogados estão perdendo prazos até por conta de peticionamentos eletrônicos, né? Não estão funcionando os equipamentos aí. Vamos então tratar com o presidente, que já está na linha para falar com a gente. Presidente Túlio Cavalazzi, da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem, presidente? Tudo bem, tudo certo. Bem, presidente, nós já estamos no ar. Eu queria saber do senhor, eu sei que o Comitê de Apoio à Inclusão Digital está muito preocupado aí da OAB com relação aos processos, os peticionamentos eletrônicos, ao uso do sistema digital, que não está funcionando como deveria funcionar. Isso provoca até a perda de prazos aí de alguns advogados. Como é que a OAB está se posicionando e está defendendo o que neste momento em relação a esse problema? Bom, Marcelo, para o ouvinte entender bem, a partir de 2007 passou a ter vigência no Brasil uma lei que implementou ou iniciava a implementação do processo eletrônico. O que é o processo eletrônico? É a troca do papel físico, do processo físico, do processo em papel, pelo processo que tramita dentro do computador, vamos dizer assim. Então, a ideia é que se dê mais celeridade, se elimine o papel e que passe a ter um processo, então, totalmente eletrônico, totalmente digital. E nos últimos 2 anos iniciou-se então a implantação desse processo eletrônico em diversos tribunais e a partir desse momento é que começaram a aparecer então os problemas. Qual é o principal problema que nós, advogados, estamos enfrentando? A chamada insegurança do sistema. Esses processos são instáveis, nós não temos ainda a capacidade em todas as cidades para poder tramitar com segurança esse tipo de processo. E isso tem feito com que vários problemas tenham surgido, dentre eles um desses que você citou. Os advogados, em determinado período do dia, ou até durante um dia inteiro, não conseguem acessar o sistema e, por consequência, não conseguem cumprir seus prazos, o que pode aí caracterizar uma perda de um direito, o perecimento de um direito da parte, tratando assim, ou passando a ser esse problema não só um problema da advocacia, como um problema da sociedade como um todo. Então, o alerta que a OAB está fazendo é justamente nesse sentido, que em que pese nós temos a certeza de que é um processo irreversível, de que a tecnologia traz realmente todas as vantagens que se quer em termos de velocidade, nós temos que ir com parcimônia, temos que implementar esse processo com a garantia e com a segurança, principalmente para o jurisdicionado, para a parte, para o consumidor que está litigando em juízo. Sim. Agora, o presidente, nós sabemos que há muitos elementos que compõem esta novidade digital, né? Ou seja, são além de softwares, nós temos hoje também um grave problema no país inteiro, não é só na área jurídica, mas são as bandas, né? As bandas largas, né? A tal da velocidade da internet. Isso eu imagino que também seja um componente importante, né? Não só no site da justiça, no software que a justiça oferece, mas principalmente a qualidade da transmissão de dados no Brasil, né? Sem dúvida alguma, você tocou num dos principais pontos. Nós não podemos ter Florianópolis, ter uma capital, ou ter cidades do porte de Joinville e Blumenau como paradigma para todas as outras cidades do estado de Santa Catarina. Você imagina que uma cidade como Rio do Sul, por exemplo, que tem cerca de 500 advogados, ela é uma cidade que não possui banda larga. Você tem uma banda larga com alguma dificuldade em cidades desse porte. Em cidades mais distantes, então, e de menor porte, você vai ver que essa dificuldade é ainda maior. No entanto, o processo eletrônico, ele dá um tratamento igualitário. Ele simplesmente parte do princípio que todo mundo tem essa capacidade, ele parte do princípio que todo advogado tem um equipamento de ponta, ele parte do princípio que todos eles têm um scanner com qualidade para transformar o papel físico, o processo físico em processo digital, com a qualificação que se necessita. E além disso, Marcelo, essa questão que envolve a tecnologia, nós temos também a questão da adaptação, da adequação. Se nós temos uma geração de advogados, magistrados, de servidores, que essa geração já nasceu na era digital, nós temos toda uma outra geração que ainda iniciou com a máquina de escrever e está num processo de transição. Claro. E se esse processo for muito assodado, se esse processo for imposto de uma maneira muito acelerada, como ele está a ocorrer, nós evidentemente teremos aí perda, teremos insegurança e nesse momento realmente um caos que nós já estamos vivenciando. Agora, é muito importante fazer aqui uma
uma explanação muito rápida sobre o que nós pensamos do processo eletrônico. A OAB não é contra o processo eletrônico. Sim. Ela é favorável, ela entende que é irreversível o processo, deve ser implementado. Nós entendemos também que não há culpa direta dos tribunais locais. Nós temos, inclusive, ouvido dos próprios magistrados, dos servidores, a dificuldade que eles também estão enfrentando. Na verdade, é um processo que está vindo de cima para baixo, é um processo que inicia dos tribunais superiores e que nós, então, estamos alertando que está trazendo, sim, prejuízo. Por isso, nós estamos pedindo aí a suspensão temporária do sistema, ou seja, que não se implementem novas comarcas, se mantenham as comarcas que já estão com esse processo eletrônico e que depois de devidamente consolidados, aí sim nós possamos passar uma expansão mais segura para os advogados e principalmente para a sociedade. Sim. Bom, então os senhores estão defendendo os dois sistemas funcionando em paralelo. Quem não puder com um tem a opção do antigo, né? É isso? Exatamente. Exatamente. Pelo menos a alternatividade, pelo menos a possibilidade de que naquele momento em que o sistema está fora do ar, ou aquele que ainda não optou possa fazer pelo modelo antigo, possa protocolar no processo físico, até que se dê um prazo, vamos dizer, 2 anos, para aí sim finalmente temos o processo totalmente digitalizado, mais ou menos o que aconteceu no processo com a Receita Federal, em que você poderia entregar por disquete ou por papel. E depois estabeleceu-se então um prazo final que somente por hoje, pelo meio da internet, e aí todos já devidamente adequados, já estão usufruindo do sistema com toda a segurança e com todas as benesses que se tem um procedimento digital. Eu ia lembrar exatamente esse processo aí, que houve até um processo até de aprendizado das pessoas, né? Que usaram a Receita e hoje em dia praticamente todo mundo está íntimo desse processo digital com a Receita, né? Agora, exatamente, agora... diga, presidente. Não, no processo digital, para você ter ideia, o Supremo Tribunal Federal, nessa semana que passou, teve que conceder uma liminar para que uma deficiente visual, advogada deficiente visual, pudesse protocolar o processo por meio físico, porque evidentemente ela não tem adequação, e nós temos centenas de advogados deficientes visuais. Então, nós temos várias situações que as pessoas e os próprios advogados ainda não têm condições de adequação específica no processo eletrônico. Por isso, essa possibilidade da alternatividade. Sim. Há um mês atrás, mais ou menos, nós entrevistamos aqui o seu colega, o doutor José Vitor Lopes e Silva, que é o presidente da Comissão de Direito Digital aí da OAB, e ele nos falava da preocupação da OAB em dar treinamento e dar orientações aos advogados que ainda não estão adaptados, né? Porque há inclusive o cuidado de quando se digitalizar um documento, fazer isso com uma resolução boa, né? Para o juiz poder ler o documento. Mas isso parece que ainda não é o suficiente, porque na verdade o sistema ainda não está funcionando bem azeitado, como a gente diz, né? Exatamente, muito bem lembrado. A OAB não ficou inerte nesse processo, ela não só estabeleceu um processo de treinamento de advogados em todo o estado, como estabeleceu um centro de atendimento, de suporte para os advogados, tem feito com que o número de advogados com certificação digital, que aí para que o ouvinte entenda, para você ingressar no sistema você tem que ter uma assinatura digital, você tem que ter uma espécie de um cartão em que você faz o ingresso e a partir desse momento você passa a ter a assinatura reconhecida pelo sistema. Esse é um processo demorado e caro, porque cada advogado precisa desembolsar a aquisição dessa assinatura. E a OAB saiu aí de 15 ou 16% de advogados para quase 50% de advogados já certificados, fazendo um processo de participação no ingresso no processo eletrônico, mas só isso não tem adiantado. Por isso que a instabilidade, por isso que a gente identifica que o sistema ainda não está pronto. Essa que é a verdade. Nós queremos que ele primeiro fique 100% pronto para depois dar a garantia aos juízes, aos advogados, aos promotores de justiça que também têm reclamado e à própria população que é a destinatária final do Poder Judiciário. Tá certo. Presidente, muito obrigado, viu? Eu sei que o senhor tem compromisso aí, então logo a entrevista encerra aqui, eu vou dar os telefones do Comitê de Apoio à Inclusão Digital da OAB para o pessoal, os advogados que estão nos ouvindo aí, tirarem suas dúvidas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Marcelo, estou sempre à disposição e é muito importante esse trabalho da imprensa, porque divulga não só para os advogados, mas para a população e vai fazendo com que o problema aos poucos venha sendo solucionado. Eu agradeço também em nome da OAB e estou à disposição. Ok, um abraço, um bom dia de trabalho ao senhor. Bom dia.